Vamos ficarmos de pé. Nós temos alguns pedidos de oração pela saúde de Francisco Glaucio de Lima, oração pela Gilmara. Nós temos visitantes também, o Marcos e a Regilane, Luana, Sâmia. Deus abençoe a vocês, são muito bem-vindos, no nome de Jesus Cristo. Temos mais pedido de oração. Irmã Ema pede oração, pois está com dor de cabeça. Creio lá em Novo Hamburgo. Oração pela Manuela, está com febre. Está com febre, estava com febre, estava com dor de cabeça. Oração por Flaildo e família, motivo libertação, Samuel e família. Irmã Rose está com dor de garganta lá em Novo Hamburgo, estava com dor de garganta. Orar por Denner, neto do irmão Mário, também lá em Novo Hamburgo, caiu e quebrou uma costela. Vamos orarmos por esses pedidos. Amoroso Pai Celestial, no nome do Senhor Jesus Cristo, nós chegamos diante de Tua presença, Senhor, para Te agradecer, pois o Senhor é excelso, o Senhor é soberano, o Senhor está assentado acima de todos os tronos. Tu és Deus nos céus e na terra, e Tu és o nosso Deus, nosso Pai amoroso. O que é isto para Ti, Senhor? Ó Deus, é libertação, dores. O que é isto para o Senhor? Pois no nome de Jesus Cristo, Pai, nós se levantamos como noiva do Deus vivo e repreendemos toda a enfermidade. Saia dessas pessoas, Satanás. Nós te conjuramos pelo poder do nome de Jesus Cristo. Ó Deus, toma esta audiência, Senhor, esta audiência visível e invisível, debaixo do teu poder. No nome do Senhor Jesus Cristo, em o nome de Jesus, guarda essas portas, Senhor. Nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Como de manhã nós falamos de um testemunho lá de São Pedro, São Paulo, de uma criança que estava bastante com infecção, e foi feito um pedido de oração, e a igreja orou, e Deus curou aquela criança, tá? Da noite para o dia. Quando foi fazer os exames no outro dia, ela não tinha mais nada. Amém? Deus abençoa a fé daqueles pais. Tá? Antes de fazermos uma leitura, o irmão Duarte retornou. O senhor quer vir aqui falar alguma coisa para a igreja, irmão? Vem. Pelo menos dizer que a igreja, que Jesus é bom, né? Foi. Graças a Deus. Amém, irmãos? Amém. Estou muito alegre de novamente voltar à casa de Deus. Amém? Amém. Por um motivo, dizer voltar à casa de Deus, porque já fazia já mais de um ano que nós estávamos correndo para um lado e para o outro. Entende? E voltemos novamente à casa do Pai.
Primeira vez, segunda vez, eu espero em Cristo Jesus que não aconteça mais isso comigo e a irmã Rosa. Eu falei com o pastor que nós somos falhos, o homem sempre é falho, é ruim, mas só temos de agradecer a Deus que nós estamos de pé para continuar a jornada. E é isso que eu tenho para dizer para a igreja, por essa confiança novamente, para que nós estejamos junto conosco. Viu? Porque continua sendo o meu pastor da Montia. Amém? As palmas para Jesus, em nome de Jesus. Amém, meu irmão. Deus continue te abençoando. Deus seja contigo. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de São Mateus, capítulo 23. Capítulo 23, versos 29 em diante. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que edificais os sepulcros dos profetas e adornai aos monumentos do justo, e dizeis: se existíssemos no tempo de nossos pais, nunca nos associaríamos com eles para derramar o sangue dos profetas. Assim vós mesmo testificai que sois filhos dos que mataram os profetas. Enchei-os vós, pois, a medida de vossos pais. Serpente, raças de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Portanto, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas, e a uns deles matareis e crucificareis, e a outros deles açoitareis nas vossas sinagogas, e os perseguireis de cidade em cidade. Senhor Deus, acrescenta as tuas bênçãos à tua magnífica palavra. Sela nos nossos corações, derrama o temor em nossas vidas. No nome do Senhor Jesus. Pode assentar. São Lucas, no capítulo 11, verso 44, ele diz: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que sois como as sepulturas que não aparecem, e os homens que sobre elas andam e não sabem. E respondendo um dos doutores da lei, disse: mestre, quando diz isto, também nos afronta a nós. E ele lhe disse: ai de vós também, doutores da lei, e carregais os homens com carga difícil de transportar, e vós mesmos nem ainda com um dos vossos dedos tocais essas cargas. Ai de vós, que edificais o sepulcro dos profetas, e vossos pais os mataram. Eu estava meditando sobre
sobre as mensagens e me veio essas referências para nós podermos aqui esta noite. Eu peço que Deus nos ajude, assim como nos ajudou pela manhã. Os irmãos fiquem em oração, em espírito de oração. Eu quero também possamos inclinar a nossa cabeça e fechar os nossos olhos. Eu gostaria de orar por umas pessoas, que é o irmão Dario, lá de Novo Hamburgo, o Joel, irmão da irmã Terezinha, o Bife, que é genro, o Ramires. Feche seus olhos, irmãos. Possamos, mais uma vez, levantarmos nossa pobre voz, interceder a Deus por essas vidas. Que o Senhor possa restabelecer, o Senhor possa libertar, o Senhor possa trazer de volta. Pai Santo e querido Senhor, com amor pio, com amor no coração, Senhor, nós te pedimos por esses irmãos, ó Deus, que têm tortubiados. Eu te peço no nome soberano de Jesus Cristo, que o Senhor ouça a nossa pobre voz a favor deles, que eles olhem para ti, Pai, no nome do soberano Jesus Cristo. Ó Deus, traz a este lar, traz a esta família, Senhor, no nome de Jesus Cristo. Liberta, Senhor, essas vidas, pelo amor do teu nome nós te pedimos. Abençoa os nossos visitantes, Senhor, toma em tuas mãos, que eles possam sair daqui bem, Senhor. No nome de Jesus Cristo, eu te peço, Pai amado e querido, no nome do Senhor Jesus. Amém. Hoje, vários irmãos e irmãs, até igreja, né? Eles vão ao sepulcro de Jesus, né? E lá fazem oração e adentra ali naquele sepulcro. E tiram fotos, e vão no túmulo de João Welles, de Lutério, vão lá no túmulo do irmão Brana, e tiram foto, e fazem filmagem. E eu estava pensando sobre essas coisas. Sei que não podemos colocar todos no mesmo grupo, podemos dizer assim, mas eu percebo que 90% disso são os mesmos espíritos que colocaria esses profetas lá. Mesmos espíritos que colocaram Jesus, que colocaram João Batista, Paulo, e vão ali e adornam, e limpam, e fazem oração, e choram. E como está escrito em São Mateus, e diz, se fosse nos dias de nossos pais, nós não se associaríamos com isso. E nos dias de hoje, aquilo que
o profeta foi contra, é o que as pessoas estão a favor. E aquilo que o profeta é a favor, é aquilo que as pessoas são contras. Nós somos contras porque as nossas atitudes declaram isso. A nossa maneira de vivermos, de falarmos, declara que muitos de nós têm o mesmo espírito que colocaria Cristo outra vez no Calvário. As nossas ações, as nossas mentiras, os nossos comportamentos têm trazido. E eu pensando nisso, e eu disse, se William Branham ouvisse isto hoje, ele se revolveria no seu sepulcro. No seu sepulcro. Da mesma forma que o povo de Lutério. Da mesma forma Lutério no seu sepulcro, John Wesley, tá? Se revolveria nos seus túmulos. Porque o que eles deixaram, as pessoas, 90% dos que assim diz, são seus seguidores, não fazem nada daquilo que eles amaram e deram as suas vidas. Na mensagem de nome blasfemo, ele dizia, então, se o pai, o instrutor chegasse e dissesse, ora pai, agora ele não vai pegar um tipo de instrutor que queira um motivo de orgulho. Eu estava lendo ali um escrito do irmão José, e o irmão José falando dos missionários, dos apóstolos. E muitos querem ser missionários, muitos querem ser apóstolos, muitos querem ir para a África. E quando chegam na África, vão para o hotel de 5 estrelas. Isso nunca foi um missionário e nunca é um apóstolo. Um verdadeiro apóstolo, um verdadeiro missionário, ele não faria tais coisas. Eu estava lendo um escrito do irmão Branham falando para a sua comitiva. E ele diz o seguinte, coma carne uma vez por dia. Poupem no café da manhã. Pois são os irmãos e as irmãs que dão oferta para pagar essas despesas. O pastor Nelson Cassiano, certa uma vez, convidou um certo pastor aqui no Brasil, e quando levaram a ele a um hotéis são classificados por estrelas. Eu acho que é um hotel de 2, 3 estrelas. E quando esse pastor chegou naquele hotel, ele disse, eu não ficarei aqui. Eu quero um hotel 5 estrelas. O próprio irmão Mário, que foi pegar um ex-representante da Voz de Deus aqui no Brasil, o carrinho do irmão Mário, na época, era um carrinho velho, tá? E quando ele entrou no carro, ele disse, você não tinha um carro melhor para vir me pegar? Isso nunca foi um apóstolo, nunca é um missionário. E se o irmão Branham ouvisse isso, se revolveria no seu túmulo de vergonha dessa classe que há no mundo. Nós saímos para viajar aqui em torno de 500 quilômetros, levei o cantor, e ele quase morre. Porque nós levamos uma garrafa de chá e 5 tapioca.
Era 4 dentro do carro, era 5. Foi uma para cada uma. Foi uma para cada uma. Então era muito. Tá? Eu, o pastor José, o irmão Vitor, o irmão Valdir, que é um auxiliar do pastor José. Nós rodamos mais, não lembro, eu sei que foi mais de 1.500 quilômetros. Tá? Apenas com uns pedaços de frango assado dentro do carro. Nós só parávamos para ir, tá, a um banheiro. Ou então abastecer o carro. Atravessamos, e aquilo frio, gelado dentro do carro. Mas é gostoso, sabe? Entende? A gente poder poupar, tá? A gente poder poupar para investir na obra de Deus. Sabe? Que há retorno. Quando você vê um filho, uma filha de Deus, sabe? Entende? Chegar ali e pedir para descer as águas. Entende isso, meu irmão? Isso que agrada o Espírito Santo. Amém? Então Deus não tem um instrutor orgulhoso. Deus não tem um pastor orgulhoso. Você sabe, chamamos disso. Dissesse, se eu contasse para o pai alguma coisa sobre aquele menininho, de qualquer forma, é um renegado, mas se eu contasse ao pai, o pai talvez me dê um aumento. Esse não é o tipo certo de instrutor. O tipo certo de instrutor é honesto, diz a verdade. O Espírito Santo diz a verdade quando ele chega diante de Deus por nós. Sim. Sabe? Certo que, eu não sei até quando, né? Nós teremos todos os irmãos no domingo de manhã. Não sei até quando. Sei porque o que é que fica fazendo em casa, sabe? Não espera arrebatamento para você não, irmão. Você age desta forma. Tá? Eu sei quando há um impedimento, algo. Tá? Nós podemos compreender isso. Mas se você fica na sua casa, por ficar, tá? Pode lembrar disso. Não há arrebatamento para você, minha irmã. Não há arrebatamento nisso. Um crente que não gosta. Um crente que não gosta de escola dominical, culto de oração, tá? Culto de Santa Ceia, ele não é crente. Ele está em processo. Envergonhando, tá? Ou sendo envergonhado. Entende isso? Hoje faz 50 anos da mensagem. O irmão Noé mandou. Deus abençoe, irmão Noé. Irmão Noé, obrigado pelos e-mails que tem me mandado. Né? E o que nós faremos com esse Jesus chamado Cristo? Tá? Deus abençoe ao irmão Levi, né? Levi fez aniversário ontem. Né? Deus abençoe, irmão Levi. O instrutor é honesto, diz a verdade. O Espírito Santo diz a verdade quando ele chega diante de Deus por nós. Sim. Então ele sobe. E o que você acha? Ele se envergonharia hoje de dizer: tuas filhas estão todas cortando o cabelo, e tu lhes disseste para não fazê-lo. Os teus filhos estão tão inclinados a organizar, que simplesmente não conseguem estar de acordo com isso. E estão adotando isso por isso e isto por aquilo. Como ele deve envergonhar-se? Você pode imaginar
um anjo vem aqui e chega diante de Deus, e Deus pergunta, como é que estão aqueles irmãos ali, tá? Que é pastoreado lá pelo irmão de Montier. Como é que eles estão? Eles estão fazendo aquilo que é recebido do púlpito. E o anjo baixa a cabeça e olha para ele e diz, Senhor, não está de acordo. Hã? Entende isso? Hã? Então ele sobe. O que você acha? Ele se envergonharia hoje de dizer, tuas filhas estão todas cortando o cabelo. E tu lhe disseste para não fazê-lo. Os teus filhos estão tão inclinados a organizar, tão inclinados ao mundo, tá? Tão inclinados à desgraça das programações de televisão, do inferno, tão inclinado a isso, tá? O pai tem um filho mudando dentro de casa, ele não tem coragem de aplicar o sinal, e o filho está lá, entra sem camisa, bêbado, e liga lá a televisão, põe lá as porcarias dele, é a filha mudando, andando só de peça de baixo, sabe? Ele não tem coragem de aplicar o sinal. O que é que você acha que o anjo diz lá em cima? Hã? Ele se envergonharia hoje de dizer, está vendo? Estão adotando isso por aquilo e por aqui, isso por aquilo. Como ele deve envergonhar-se. Mas como esse instrutor adoraria chegar e dizer, oh, que coisa, esse filho é um verdadeiro filho. Esta filha é uma verdadeira filha, Deus. Tá? O diabo tem trazido provações, mas tem permanecido no posto de dever. Ele é exatamente como o pai. Ó, como ele adoraria dizer isso, você está vendo? Hã? Então o pai fica cheio de orgulho e diz, este é meu filho. Hã? Entende isso? Aquela coisa assim, aquele ditado que eu sempre digo, que eu fico, me pego. E eu fico a pensar. Eu disse, Deus, se o irmão Brana ressuscitasse hoje e viesse aqui, ele pegaria na minha mão, ele chegaria a dizer a mim, eu fico, meu irmão. Ele chegaria a dizer a mim, ele disse, irmão de Montier, seria um prazer para mim subir na sua plataforma. Sabe? Entende isso? Como aquele cidadão, certa vez, convidou ele, até com amor, para o irmão Brana ir almoçar na casa dele. E quando eles foram, o irmão Brana ali, dirigindo, foi na casa dele, sim, irmão, eu vou lá almoçar na sua casa, é um prazer. E certa distância, vi uma moça passando, né, caminhando na calçada, e aí ele olhou, e aquele homem olhou e deu um assovio para aquela moça. E quando ele assoviou, ele se abaixou. E ali ficou somente o irmão Brana. E aquela moça viu o irmão Brana. Hã? E o que aconteceu? O irmão Brana foi assim mesmo. Quando chegou lá, pôs o almoço. Quando foi na hora de almoçar, o irmão Brana foi e declarou isso para a esposa dele. Tá? E disse, eu não vou almoçar com vocês. E ele foi embora. Hã? Você pode ver isso? Aquela moça que era filho de uma lavadeira de roupa, que ganhava alguns centavos de dólar. E aquela filha ficou ali, dizendo, eu quero, é tipo os filhos e as filhas hoje. Não, eu quero esse tênis, eu quero um
tênis, eu quero um celular, eu quero um tablet, eu quero um computador, eu quero isso, eu quero aquilo. Se o pai não dizer, fica ali afunguetando, sabe? Entende? Ali como diz assim, espremendo o pai e a mãe para dar aquilo ali, quando o pai e a mãe não têm condição. Eu quero esta roupa, eu quero fazer um penteado especial. Entende isso? E aquela moça fazia isso com a sua mãe, uma lavadeira de roupa. E ela pediu, o irmão Brana ia pregar nesta noite, e o Espírito Santo mostrou aquilo. Tá? E quando ela veio para cantar, o irmão Brana disse, aqui não. Aqui você não canta, aqui não. Tá? Ela simplesmente tinha feito lá uma cabeça d'água, sei lá como é que chama, no seu cabelo. Tá? Agora hoje, como é que as irmãs cortam o cabelo assim, a pastinha que chama, sei lá. Tá? Elas pegam o cabelo, eu estou falando das irmãs. Eu estou falando para a igreja que me assiste. Elas vai, pinta o cabelo, mexe o cabelo, tá? Apara as pontas. Elas fazem o que bem querem. Tá? Entra nessas porcarias de Facebook, tá? Que isso é uma porcaria, tá? Para estar falando porcaria, tá? Até um dia tinha uma outra aqui, tá? Chegou para mim ali e eu tinha dito para o cantor, disse, olha, não chama essas pessoas para cantar. Se colocar o nome, não chame. Também veio a mim e disse assim, olha, por que eu não posso cantar? Eu digo, tu olha lá no tal do teu Facebook, tá? As filhas nossas se expõem, como querendo arrumar homem. É carne sobre o atacado. Tá? Não existe uma passagem bíblica. Não existe um parágrafo de uma mensagem. É camisa de time de futebol. Entende isso? Como? Se o irmão Brana ouvisse isso, se ele visse isso, ele se revolveria no seu túmulo. Ele diria, Senhor, foi isso que eu deixei. Nós temos nosso cultinho aqui à tarde, com os dois evangelistas, revezando, só para os jovens. O que é, mamãe, papai? O que é que seu filho fica fazendo em casa? Por que é que você não manda vir? Ou você mesmo, jovem? Se você quer ter uma vida com Cristo, abençoada, por que você não vem? E sabe por quê? Eu vou pegar isso. Essa mensagem perseverante. Ele diz, o cego que Jesus ocultou, ou curou, não podia. Ele não podia explicar ou discutir a teologia deles. Mas uma coisa ele sabia, ele foi perseverante. Seu pai e mãe não podiam disseram, bem, nós tememos que nos expulse da sinagoga. E dissesse, perguntar-lhe a ele mesmo, ele tem idade. Tá? As pessoas têm vergonha. Irmãos e irmãs, eles têm vergonha que as pessoas saibam quem eles são. Eles se envergonham. Escuta bem aqui, eu não sei quantos, lá nos seus trabalhos, quantos de vocês entregou um panfleto lá, até o seu patrão? Quantos de vocês? Quantos fizeram isso na escola? Trabalhando lá numa escrivania, no escritório, seja lá onde for. Quantos de vocês tem sua Bíbliazinha lá na mesa, tem uma mensagem, tem um folheto ali para chegar alguém e você entregar? Você não faz isso porque tem vergonha.
que não quer se identificar. As pessoas se envergonham de Jesus. Os profetas estão envergonhados de nós. Eles deram suas vidas. Eles foram decepados. Eles foram crucificados por esta mensagem. O William Branham, de uma vez só, perdeu quase toda a sua família para que esta mensagem estivesse em nossas mãos. Oh, Deus. Ele disse, Cristo, o mistério de Deus é revelado. Ele disse, bem falou Isaías de vós hipócritas, vós falsos, vós sai aqui e dizeis, os grandes santos profetas, nós assinalamos os seus túmulos, eu vou comprar uma passagem, tirar meu passaporte, para ir daqui para os Estados Unidos, para ir estar ali, diante do túmulo do irmão Branham, daqui para Israel, para estar diante do túmulo de Jesus. Quando me envergonho da minha própria vida, mas eu não me envergonho da mensagem que eu recebi. Oh, meu irmão. E nós o polimos muito bem esta mensagem. Mas polimos pelo exterior. No interior nós não polimos nada. Nós não queremos viver ela. Como José Branham disse, nós tiramos uma parte aqui e uma parte acolá, porque não temos coragem de dizer quem nós somos. E ele disse, vós sois aqueles que os colocaram ali dentro. Não disse ele isto? A mesma coisa ele diria para as igrejas católicas em seus dias. Quando eles foram enviados, os profetas do Velho Testamento, antes que tivesse Niceia, Roma, e ali, e eleitos, aqueles velhos profetas saíram dali, comendo lavas e coisa da terra, sem até mesmo roupa para vestir, sabe? Eu não acredito nessas coisas que eu tenho visto. Pastores gastando 5 milhões para construir um tabernáculo. Esse pastor, ele é de baixo. Esse missionário não conhece Jesus. Os profetas estão envergonhados de nós, da sua televisãozinha imunda. Quando ele mesmo disse, ele não, o Espírito Santo disse que é impossível para o cristão ver. Mas nós vamos ao mercado, principalmente agora quando o 10º sai, e compramos a maior que tem, para colocar as nossas esposas para ouvir pornografia, novela do inferno. E veja como é que está sua filha, seu filho, meu irmão. Veja como é que eles estão. Porque você não tem coragem de aplicar o sinal da sua casa. Oh, Deus. De coisa da terra, sem até mesmo roupa para vestir, com peles de ovelha em torno deles. E procuraram defender esta verdade da Bíblia. Porém, a Igreja Católica quis a sua concepção intelectual. Então, eles apresentaram. Tá? Os tabernáculos têm suas concepções intelectuais hoje. Você tem sua concepção intelectual hoje. Oh, Deus. Então eles apresentaram. Ali veio São Irineu, Policarpo, Martim, todos os demais. E o que eles fizeram? Eles colocaram na tumba,
Joana d'Arc, São Patrício e o restante deles. E eles colocaram ali dentro. Agora volta e caia as paredes como eles fizeram a Joana d'Arc. O que eles fizeram? Eles colocaram ali dentro. Aleluia. Festa das trombetas. Ele diz: eu ouvi um sacerdote luterano dizer outro dia, disse, um pregador luterano disse, bem, as pessoas me perguntam, por que eu não uso um colarinho? Eu não entendo bem desse colarinho, acho que é uma coisa para diferenciar dos outros da igreja, né? Assim como o padre usa, né? Eu creio que é isso. Se alguém aí pode me ajudar na internet, manda aí uma mensagem para mim. Né? Uma pessoa chegou para esse sacerdote luterano e disse, por que você não usa um colarinho para diferenciar você dos outros? Tá? Como pode distinguir-me Como pode distinguirmos, sabe, dos outros? Você vê, Jesus Cristo não tinha nenhum um colarinho. Jesus não tinha nenhuma estola sacerdotal. Hein? Entende? O William Branham não tinha nenhum colarinho, nenhuma estola sacerdotal. Quantas vezes ele entrava pelo meio do povo, porque ele sabia que o povo não conhecia ele. Entende? Para que seja apresentado. Veja esses grandes pregadores do dia, tá? Na qual José Branham se envergonha, eu também me envergonho disso. Com seus púlpitos polidos e o seu coração preto como lama. Como pode distinguir-me dos... O irmão estava lá, o irmão disse sim, e isso não foi ridículo. Eu quase senti vontade de vomitar, o irmão Branham falando. Saí da plataforma. Eles disseram, porque não deveria haver nenhuma diferença. Entende? Por que não deve haver nenhuma diferença? Certo dia, um cidadão, ele é dono de farmácia lá na área do Pirambu, ali de Barra do Ceará. E eu sempre passava lá de frente à farmácia dele. Olha, sabe de uma coisa? Tem alguém lhe olhando. Sempre tem alguém lhe vigiando. Tá? E aquele cidadão disse para a irmã dele, ele disse, irmã, você sabe o que é que acaba comigo? Ela olhou para ele e disse, o que é? É quando eu vejo aquele teu vizinho lá, o teu pastor. Tá? Ele passa aqui com aquela chinelazinha havaiana, aquilo acaba comigo. E ela perguntou por quê? Ela disse, ele é tão feliz, ele não quer ser mais do que ninguém, ali simples, uma vida simples, sabe? As pessoas, esses homens chegam lá e dizem, eu sou pastor. Eu estava falando outro dia, eu estava lá na cidade de Santo Cristo, lá no Rio Grande do Sul. E o dono de uma rede de loja Renner, tá? Na qual esse terno aqui foi comprado lá, foi um presente dos irmãos lá do sul. E eu fui em uma loja juntamente com o pastor José Correia, tá? E o pastor José Correia foi lá, estava lá sendo atendido, e de repente eu vi aquele homem velhinho, magrinho, cabelinho branco. Ele vinha descendo uma escada, e ele parou no meio da escada. Eu estava no meio da loja, e ele ficou me olhando. E ele ficou me olhando. Aí ele desceu, e ele veio e falou baixinho no ouvido em uma das suas empregadas. E ela olhou para mim, e falou com ele de novo. E ele saiu dali, pegou um papel, uma caneta, e veio até a mim. E perguntou, o senhor já foi atendido? Eu disse, já, eu estou com um amigo aqui, né? Estamos comprando aqui um terno, sapatos. Ele disse, muito obrigado. E ele voltou lá para o canto, e ele ficava olhando para mim. E
E ele se sentou-se, e ali tinha um desses jarros que põe bombom de chocolate, essas coisas. E ele olhava para mim e tirava um, e ficava me olhando. Ele foi e tirou outro. Aí ele foi e tirou outro, e ficava olhando para mim. E eu achei interessante que ele ficava olhando, ele pegava aquele bombom lá, e ele ficava olhando, aí retornava e pegava outro, ficava olhando, retornava, e ele escolhendo aquele, como diz, eu estou escolhendo o melhor, não sei porquê, irmão. E ele se levantou-se de lá e chegou e me entregou. E me entregou ali, e eu fiquei, e eu agradeci a ele. E depois ele veio. Amém. Deus te dê força, minha irmã. Tá? Feche seus olhos só por um minuto. Incline sua cabeça, Pai. No nome do Senhor Jesus Cristo. Uma filha ali do outro lado, Senhor. Ó Deus, até quando? Até quando, Deus? Eu te peço que o Senhor liberte a sua mente agora. No nome do Senhor Jesus Cristo. No nome do Senhor Jesus. Abençoa aquele lar. Expulsa os espíritos de dentro daquele lar. Que não confessa teu nome. Amém. Então aquele homem voltou, e ele ali me entregou, e ele ficou ali conversando comigo, e ele insistiu de eu comprar. Eu disse, não, eu já comprei um ontem, eu ganhei um terno ontem, tá? E estou muito satisfeito. E ele dava uma volta e vinha para perto de mim de novo. E ele foi lá e pegou uns calendáriozinhos pequenos de bolso, veio e me entregou. Aí eu me senti assim, eu fui lá para a porta da loja e fiquei lá. E quando eu pensei que não, lá estava ele ali de novo. Tá? Aí ele me perguntou de onde eu era. Aí eu falei para ele, eu disse, eu sou de Fortaleza. Ele disse, o senhor vem de tão longe, né? Eu digo, tá? Ele perguntou se eu estava gostando, se eu estava acostumado com o frio. Entendendo? Eu disse, não, eu não me acostumo com nada dessa terra. Aí ele retornou para dentro da loja. E eu fui para a calçada, eu fiquei na calçada. Aí ele ficou me olhando, depois lá veio ele de novo. Tá? Aí, o que é mais interessante, irmão, o pastor José veio com as suas coisas. Tá? Ele veio com suas coisas e nós fomos para o carro. E aquele homem ali do meu lado, tá? E nós fomos para o carro, eu me despedi dele, tá? E aquela mão grande assim, forte, e eu segurei assim, ele olhou assim para mim, aí eu fui para o carro. Meu irmão, aquele homem passou na minha frente, e ele abriu a porta do carro. Eu não entendi aquilo, eu não entendo isso, tá? Entendi isso, ele abriu a porta do carro. E o pastor José ficou olhando, porque o pastor José conhece ele. Tá? Aí eu entrei, e quando eu fui fechar a porta, ele não deixou eu fechar a porta. Ele disse, não, deixa que eu feche. Aí o pastor José olhou para ele, quando ele fechou a porta, ele disse, o pastor José disse assim, nós somos pastores. Aí ele olhou assim para mim, ele disse, eu gosto dos pastores, dos verdadeiros pastores. Eu gosto. Ele disse, eu tinha um amigo aqui nessa cidade que era um pastor. Sabe? E ele olhou assim para mim, aí eu peguei algo da mensagem, entreguei a ele, ele disse, eu vou ler com muito amor. Eu digo, leia, tá? E eu não entendi isso, aquilo até hoje, tá? É o homem mais rico da cidade, entende isso? Hã? Eu não entendo essas coisas, meu irmão, tá? Mas Deus... E eu não fui dizer para ele, eu disse, olha, eu sou um pastor, eu sou isso, eu sou aquilo outro. Não, eu vivo me escondendo. Entende? Eu vivo me escondendo, eu quero descer, eu quero que Cristo apareça, eu quero essa mensagem resplandeça na vida das pessoas.
Aleluia. 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 Obrigado. Obrigado, irmã Ivina. Deus seja contigo. O irmão Valdeci também pede oração, né? A irmã Rosalba de São Leopoldo também pede oração, que deseja uma boa viagem. Deus abençoe a vocês. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe o carinho. Vamos aqui, vamos para a mensagem, que ela é quem fala. Eu senti vontade de vomitar. Saia da plataforma. Eles disseram, porque não deveria haver nenhuma diferença. Sair da plataforma, né? Eles disseram, porque não deveria haver nenhuma diferença. Se Martim Lutero, ouvisse isso, ele se revolveria em seu sepulcro e diria, vocês hipócritas, como Lutero entraria hoje nas suas igrejas, tá? Quando eles voltaram as imagens para dentro dos templos luteranos, e as mulheres lá de calça comprida, de cabelos cortados. Os padres luteranos não largam o seu cigarro, não largam o seu cachimbo. Lutero diria, hipócritas, hipócritas, vocês são hipócritas, vocês não pertencem à minha classe. Está vendo? Da mesma forma o William Branham faria. Vocês não fazem parte da minha classe. Eu nunca deixei isso para vocês. Aleluia. Mas sabe vocês, aonde isso chegou? Não há diferença. Há diferença, até mesmo difere no indivíduo. Deus disse, separa-me a Paulo e a Barnabé. Isso mesmo, para a obra separai. Deus é um separador. Deus não é um misturador. Misturador é Balaão. Aleluia. Não é um misturador. Um separa. A igreja quer um bom misturador. Só aquele monte de crente carnal, de mulheres e homens carnais, andando nas ruas pelados. Com seus times de futebol, com seus vinhos, suas cachaças, seus cigarros. Deus é um separador. Tá? Deus é um separador. A igreja quer um bom misturador hoje, que possa deixá-lo usar roupa de banho e short, e tudo mais, e saírem e comportar-se deste modo. Mas Deus disse, separa-me, separa-se deste mundo. Apocalipse, nós encontramos aqui que seu rei era do abismo. E o mesmo que se foi à perdição, entrando e saindo, tá? Esse reino, esse misturador que tem aí é o diabo, envergonhando a mensagem de William Branham. Hipócritas, 2 vezes filho do inferno, fazendo as pessoas 2 vezes filho do inferno, com seus palácios de tabernáculos. Aleluia. E nos dias da luz de Lutero, dores de parto. E nos dias da luz de Lutero, quando o trinco da igreja fechou, Lutero forçou. Ela passou por dores, porém saiu. O justo viverá da fé. E isto não é a comunhão. Agora, nós verificamos que sobre os dias de João Wesley, ela deu dores novamente.
Porém nasceu um Wesley. Porém o que ele fez? Voltou diretamente como a mãe fez. A mensagem de William Branham também causa dores. Eu sei o quanto vocês sentem quando a coisa aperta. Eu também sinto. Isso não é só para você, para mim também. Então, sobre os dias dos pentecostais, seus pais e mães saíram daquela coisa e o detestaram. Eles saíram na rua, sua mãe sem meia, batendo numa velha lata e falando acerca do batismo no Espírito Santo. E algum violão velho, ele se punha nos trilhos dos bondes, ficava a noite toda na cadeia, e nós somos tão formais, e tornaram-se a entrar diretamente numa organização, e nos tornamos o mesmo estrume. Vocês sabem o que é estrume? Nossas formalidades. Mal abrimos a boca para dar um glória a Deus. Eu posso contar os amém da agora à noite, todos eles. Entende isso? Eu não terei sangue de nenhum aqui nas minhas mãos. E tornaram a entrar diretamente numa organização. E nós tornamos o mesmo estrume. Chamaram a igreja do pastor Nelson Cassiano de denominação. Denominação é um chiqueiro de porco. É lá onde se come estrume. E este grupo que se dizia, esses que se diziam ser ovelha do pastor Cassiano, voltaram para esse estrume. Atraíram seus filhos de volta aquilo de que saíram. Eles se revolveriam em seu túmulo. Eles ficariam envergonhados de vocês. Eu sei que é duro, porém é a verdade. A congregação diz amém. Você diz, eu pensei que você amasse o povo. Se o amor não for corretivo, então como se pode produzir amor? Você corrige seu filho que você ama. Tá? Você corrige seu filho que você ama. Você corrige sua filha que você ama. O amor é corretivo. E eu, sem dúvida, amo muito. Eu sou zeloso da igreja de Deus. Amém. Esse profeta assim, meu Deus. E ao ver que esses sistemas que estão atando sobre dogmas, estão apodrecendo. E Deus declara que sua palavra é a verdade. E ainda assim, eles se apegam a isso. Amém. A congregação diz amém. Isso é verdade. Você sabe que é verdade, irmã. Amém. É exatamente isso. E essa é a maneira simples de dizer isto. Isto não é uma análise do grego e coisas tais. Porém, é análise da demonstração do bom senso. Com certeza vocês conseguem entender isso. 2 mais 2 são 4. Estão vendo agora, nós sabemos que isso está certo. Porém, o velho sistema tem que manter seu tipo. Ele tem que produzir um Esaú, que vendeu seus direitos de primogenitura. Esaú tinha vergonha do seu irmão. Do modo do viver do seu irmão. Ele tinha vergonha. Ele tinha vergonha
da mensagem do seu pai. Ele queria as coisas do mundo. Assim são as igrejas tais que se dizem da mensagem. Tem vergonha da mensagem de William Branham. Não tem coragem de falar o que o William Branham falou. E nem ouvir a sua voz nos últimos dias. Não vê como essas mensagens vieram com dores de parto? Porém a vida partiu dali. Para ir à próxima mensagem. A vida saiu de Lutério para dentro da mensagem de Elis. Para fora da mensagem de Elis, para dentro da mensagem pentecostal. Agora é um tempo novamente para deixar a casca. E o que é? Aí está a natureza de cada forma, declarando o que é a verdade. Amém? Agora você vê porque acha que eu estou louco? Talvez esteja, como disse. Porém há algo em mim. Eu não posso parar isso. Eu nunca o pus ali. Isso nunca veio por minha própria escolha. É Deus. E Ele confirma isso. Para provar que é a verdade. Para tomar isso a verdade. Não que eu tenha alguma coisa contra Lutério, Welles, Pentecostais, ou Batista, ou Tabernáculo da Fé, Tabernáculo Águia, Tabernáculo Branham. Não. Quem quer que seja. Nada contra ninguém. É contra os sistemas que eu sou, porque a palavra é contra isso, não os homens. Olhe para estes sacerdotes e clérigos sentados aqui. Hoje, eles não estariam aqui se tivesse dado ouvido ao sistema, porém tivesse audácia de usar da palavra de Deus para sair e aceitar isso. Aleluia. Quer dizer, louvado seja Deus. Isso não lhe fará mal. Alguém diz amém. Quer dizer, assim seja. Eu creio nisto. Eu creio e sei que isso é a verdade. Eu também, irmão Branham. Está confirmado que é a verdade. Algum dia vocês contatará. Talvez tarde demais. Agora observe. Não deixe que isso seja tarde para você. Tá? Não deixe que isso seja tarde. E que Deus tenha misericórdia. Vou terminar. Só ler mais um parágrafo aqui. Aleluia. Estado religioso, ele diz: agora, vocês me ouviram contar a história da minha vida. Quando eu fui até aquela reunião lá, mas isso é uma coisa que nunca contei. Nunca contei antes em público. Então eles, agora, se você quiser apagar no seu gravador, ora, pode. Pode fazer. Muito bem. Muito bem. Agora, nisso observei. E agora pensava, bem, esta gente é gente mais alegre. Esta gente é a gente mais alegre que já vi na vida. Não estavam envergonhados da religião deles. Hã? Aqui já teve gente aqui, não está mais aqui. Deus tirou. Tinha um casal aqui que tinha vergonha de dizer que eu era pastor deles, porque eu sou um homem de cor, sou um homem negro. Tá? Eu vi um grupo de pessoas fazer um comentário e dizer assim: nós gostamos do pastor de Montier, mas só que não dá para nós ir para lá, porque ele é um negro e ele é favelado. Hã? Eu não tenho muita classe. Eu não tenho estudo. Tá?
Esta gente é a gente mais alegre que já vi na vida. Não estava envergonhado da religião deles. Nós, os batistas, ficamos um pouquinho envergonhados, de vez em quando. Você sabe, está vendo? E quando vão orar, você sabe, fica atrás do leque. Leque, aquele coisa assim de abanar. Você sabe. Mas essa gente não ficava, irmão. Eles tinham religião por dentro e por fora. E em volta deles. Sabe? Amém? É o que falta em nós, sabe? Hã? Tem irmãs que tem vergonha da saia que usa. Por causa do cabelo. Tem irmãos que vem um culto de oração, não abre nem a boca. Parece que é mudo. Mas em casa briga com a mulher, briga com os filhos, briga com o patrão, faz o diabo a quatro. Mas na igreja não abre nem a boca. Nem a boca. A irmã vem para a igreja, não abre nem a boca. Em casa é uma metralhadora. Briga com a serra elétrica. Anda toda triste. Também. Deus manda resistir o diabo, quer brigar com o diabo. Não vê qualidade de ninguém. Nem dela mesmo vê qualidade. Oh Deus, tenha misericórdia disso. Sabe? Tenha de misericórdia disso. Vamos ficar de pé. Deus abençoe, irmã Jandira. Vai viajar e visitar seu irmão. Vá, minha irmã. Deus te abençoe. Vá em paz. Deus seja contigo e encontre tudo bem lá. Nós temos conexão em Fortaleza, Cachoeirinha, São Leopoldo, Novo Hamburgo. Deus abençoe a cada um. No nome do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a todos que estão nos ouvindo, nos assistindo. Deus seja com vocês. No nome soberano do Senhor Jesus. Eu pergunto a vocês. A sua vida, seu modo de viver, revolveria o irmão Brana dentro do túmulo? Só um pensamento isso. Ou um anjo chegaria no céu e diria, e Deus perguntava, como é que está aquele meu filho? E aquela minha filha? O que o anjo falaria de você? Hã? Vamos fechar os nossos olhos. Vamos orarmos. Feche seus olhos. Senhor Deus, nesta noite, há alguém aqui que gostaria de dizer para mim, estou envergonhado da minha vida. Eu estou envergonhada dele. Eu estou envergonhado da minha vida. Para oferecer a quem foi feito por mim. Para oferecer a sua vida
por aquele que foi feito feio por você, desprezado pelo mundo, um homem de tristeza, experimentados nos sofrimentos. Todos nós escondemos nossa face dele, disse o profeta. Ele foi desprezado, rejeitado. Mesmo assim, nós o estimamos, golpeado e ferido de Deus. Não obstante, ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pela nossa iniquidade. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pesaduras fomos sarados. Teria você vergonha dele? Se você o tem, venha até o altar. Todos com os olhos fechados. Deixe o Espírito de Deus, tanto aqui na audiência visível, como na audiência invisível. Você que estendeu esse tabernáculo até a sua casa. Teria você vergonha dele? Se você tem vergonha dele, venha até o altar e se arrependa dos seus pecados. Se você não se envergonha dele, e se você envergonha de sua vida que você apresentou a ele, uma coisa terrível, você tem estado envergonhado, muitas vezes diante do patrão, diante de suas amigas, diante de seus amigos, diante de sua namorada ou namorado. Você tem envergonhado dele? Emanuel habitando em você? Ninguém no seu trabalho sabe quem você é, porque você se envergonha dele. Você se envergonha desta mensagem. Venha até o altar, eu vou orar por você esta noite. Aleluia. Continuaremos com nossos olhos fechados, na audiência visível e invisível. Você se envergonha porque seu pai é uma cristã, seu pai é um cristão. Ou você vai continuar com seu pecado, levando ele até o Calvário novamente, dando as costas para ele. Meu Jesus e meu Senhor, não sou meu, pois me compraste com teu sangue redentor. Quero a ti ver unido. Aleluia. Pela Tem mais alguém? vida até ao fim. Que está envergonhado da sua vida, Torna-se verdade. e a vida que você apresenta a ele. Não mais eu, mas Cristo em mim. Você tem envergonhado a mensagem Se torna-se
verdade. Você não gostaria de vir à frente? Não mais eu, mas Cristo. Ou você tem vergonha de ter vergonha? Cada instante. Ou você tem vergonha que os outros lhe vejam que você tem vergonha? Ó celeste diretor. Ou você vai continuar se envergonhando dele? Já fizemos Se envergonhando desta mensagem? morada. Parece um agente secreto. Tu és meu dominador. Aleluia. Ó, transforma A minha vida. Seja meu teu querer. Quero andar passo Por paz. passo. Há mais alguém que não tem vergonha Teu poder. do que os outros pensem? Quero andar É a sua vida que depende dele. Não é ele que depende de você. confiando em seu poder. Aleluia. Se Maior em ti. intimidade. Para mim possível for. Aleluia. Quero mais Ser atraído a ti mesmo, Salvador. para que fique em ti morando. Meu secreto pavilhão. Escondido inteiramente em ti minha salvação. Amém. Eu pergunto mais uma vez: tem mais alguém aqui que tem se envergonhado? Que tem envergonhado esta palavra? Tem se envergonhado dele? Eu sei que muitos têm se envergonhado dele nos trabalhos. Para a vizinha, para o vizinho. Não tem coragem de chegar ali no vizinho e entregar ali um panfleto, uma mensagem. Hã? Ninguém sabe na rua que ali existe um cristão. Hã? Seu vizinho morre e vai para o inferno. Hã? E você nunca disse nada a ele. Que coisa, hein? Você se envergonha de falar dele. Se você não sabe falar, entrega lá um panfleto. Entrega lá uma mensagem. E diga: olha, Deus enviou um profeta para esta era. E diga: Deus te abençoe. Hã? O verdureiro se envergonhava das mensagens do irmão Brana. Mas o que comprou a verdura não se envergonhou quando ela veio enrolada sobre a verdura. Aleluia. Louvado seja teu nome, Jesus. Louvado seja teu nome. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. 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 Bendito Deus, glorioso Pai Celestial.
Estamos gratos por esta noite. Te agradecemos por tu nos abençoar neste dia. Tu nos abençoas com paz, com saúde e nos desse condição de estar nessa reunião para te ouvir. Bom Deus, nós somos gratos. Muito obrigado, Senhor, pois tu nos achaste no meio dessa escuridão, deste mundo terrível de treva, a qual aterra os homens e envolve nas misérias e afastam da tua presença. Mas tu tens escolhido um povo e tens se apresentado por meio de tua palavra. Tu tens enviado um mensageiro para este tempo e somos agradecidos, Senhor, por ouvir a tua voz através dele. Obrigado por nos revelar, Senhor, aquilo que nós não entendíamos. Obrigado. Ó Deus, outrora as denominações envolviam parte desse povo e eles estavam em escuridão e não sabiam. Mas tu, com o teu amor, Senhor, nos escolheste e nos tiraste e congregaste em tua palavra. Obrigado por tua bondade. Ajude que a cada um caminhe em tua presença. Dê-lhe saúde a cada um. Ajude em amor. Dê-lhe amor a cada coração. Que eles sejam simples e unidos um com o outro, esperando o arrebatamento saindo desta terra. Obrigado. Nos dê uma noite abençoada de paz, uma noite tranquila. Ó Deus, com saúde, guarda os teus filhos, quando agora se derroca ao seu lar, que tu guarde. Ah, Senhor, estende a tua mão, cega de cegueira os homens maus, para que não encontre na sua caminhada. Ajude, em nome de Jesus Cristo, nós oramos assim e agradecemos. Amém. Deus abençoe a todos. Amém. Deus abençoe a todos. Vão em paz. Deixe as irmãs e as crianças saírem primeiro. Cuidado com seus filhos aí na rua. Essa semana nós teremos uma semana de oração. Deus abençoe. Deus abençoe.